vantagens. Bora ler aí. Quem lê? Nas cenas do texto. Vamos, gente. Sexto ano é ágil. Bota Miquel para ler. Eu não sei quem vai ler. Sétimo ano. Mas eu disse assim, que o sexto ano é mais ágil. No instante quer ler. Eles ficam parados. Lê aí, Jader. Nas cenas do texto, bora lá. O bobo do rei que você leu. Bora, pode ler aí. Estou esperando. Tá, eu leio. Bora, Jader. Vê aí, Jader. Nas cenas... 52. Conversa em jogo, é? Nas cenas do texto, o bobo rei que você leu, Goneril e Rejane enganam o pai sobre o amor que sentem por ele, ao dizerem exatamente o que o rei queria ouvir. As duas obtêm partes do reino. Cordélia, embora sinta amor verdadeiro pelo pai, não consegue convencê-lo e é expulsa do reino. Converse sobre as questões a seguir. Você já viu ou viveu situações semelhantes à da história? Sim ou não? Não, eu não, nunca aconteceu comigo. Eu convivi com o rei também, não. Não. Nunca foi expulso de casa. Exatamente. Muito bem. 2. Que cuidado se deve ter para evitar comportamentos como os de Gonoril e Rejane? Não serem cínicas. Pronto. Que cuidado se deve ter para evitar o comportamento delas, né? Elas eram muito cínicas mesmo. Qual é a sua opinião sobre a atitude de Rejane e Goneril? Qual a sua opinião sobre elas? Minha opinião é que a outra, para mim, a boazinha que devia ter ganhado a melhor parte. O prêmio não ganhou, né? Quem ganhou foi a que não era a boazinha. Já, leitura dramática. Quem lê isso aí? Bota Miquel. Miquel, lê aí, Miquel. Eu. A leitura dramática. A proposta desta sessão é convidar você a experimentar a leitura expressiva em voz alta das 4 cenas do texto teatral Bobo do Rei que você leu nesta unidade. Para representar a fala do personagem, você vai precisar refletir sobre a entonação que considera mais adequada, de modo a ajudar o espectador a ter uma ideia de como esse personagem age. Siga as orientações. Planejamento. Organizem-se em 5 grupos. Sabe para ter organização de grupo? Lê aí. É que eu falei. Organize-se em 5 grupos. Depois de o professor sortear. Vai ler. Eu leio. Vai, Jale. Organize em 5... Adum? Tá. Organize-se em 5 grupos depois de o professor sortear o personagem para cada grupo. Marquem as falas dele para fazer a leitura oral expressiva. As falas do coro serão feitas por todos os alunos. Lê a 2 agora? 2, Lea. 2. Releiam inicialmente em silêncio as falas do personagem do seu grupo e preparem-se para fazer do personagem do seu grupo e preparem-se para fazer a leitura expressiva oral, um de cada vez. Prestem atenção às rúbricas para executar corretamente as pausas, interrupções e gestos indicados. 3. Depois que todos no grupo estiverem lido essas falas,
vão eleger meu colega que na opinião do grupo melhor representa o personagem. Ele será o ator que participará da leitura coletiva das 4 cenas. Ensaio. Quem lê ensaio? Ensaio. Bora? Eu, Vá. Ensaio. Junte-se aos... Vai. junte-se aos representantes de cada grupo para fazer um ensaio antes da apresentação final. Os demais colegas do grupo podem presenciar o ensaio e dar dicas para tornar a leitura coletiva mais interessante. 2. 2. Ao ler as falas de cada personagem, os representantes de cada grupo devem prestar atenção no timbre mais agudo ou mais grave e no tom mais alto ou mais baixo da voz de acordo com o indicado nas rúbricas, Na entonação. na entonação e na expressividade das frases marcadas na escrita pelos sinais de pontuação. Apresentação. De acordo De com o que acordo com o foi... feito do planejamento e ensaio, o representante de cada grupo vai participar da leitura coletiva das cenas do texto teatral. Você para quem fazer texto teatral? Na página 153. Quem lê? Essa parte aqui. Planejamento. Com a turma toda. Conversem sobre a produção. É que se estivesse fazendo a produção de texto, mas não está, né? Vamos passar adiante para a página 154. Conexão entre textos, entre conhecimento, outras linguagens fotográficas, fotografia. Vocês vão ver essa fotografia, vão ler. Lê aí agora essa parte aí. Depois de ter lido as 4 cenas, bora? Lê aí, Miquel. 154. Depois de ter lido as 4 cenas iniciais de O Bobo do Rei, veja uma das fotos utilizadas para a divulgação dessa peça Essa por meio de peça. sites especializados e programação teatral para crianças e jovens. Observe os figurinos e os objetos que os atores usaram em cenas e conversem sobre as questões com os colegas. Vocês estão vendo o que é aí na cena? A sanfona, né? Um violão e um cavaquinho. Não é isso? Sim, eu tô vendo. Que personagem ocupam o centro da imagem? Quem é que O está no rei. centro? O rei. Aí você vai botar o rei. Aí o rei com a barbona e chapéu, que rei mais feio. Colocaram o rei. Além da referência sobre a barba e o cabelo, que outro detalhe presente nessa imagem foi mencionada no texto lido? O rei segura um biboquê. Muito bem, o rei segura um biboquê, um dos brinquedos mencionados no texto. Coloca, ou colocaram? O rei segura um biboquê mencionado no texto. Pronto. O 3. Na sua opinião, qual personagem feminina está representando a foto? Qual é a personagem feminina? É a filha? É a filha dele, só tem uma, né? É. A filha que toca sanfona. 4. Conversem. Quem poderia ser os outros personagens? Cantores? O Um dos Bobo. personagens, o bobo e os puxa-sacos. E os puxa-saco. Muito bem, tá ótimo. Isso aí tá bom demais. O Bobo e os puxa-saco. Foi o 4. O 5. Se você tivesse contado
com a peça O Bobo do Rei, apenas por meio dessas imagens você teria vontade de rir ao teatro para assistir a ela. Justifique sua resposta. Colocou o quê, Jana? Qual a pergunta? Sim. O 5. Se você tivesse contato com a peça O Bobo do Rei, apenas por meio dessa imagem, você teria vontade de rir ao teatro para assistir a ela. Justifique sua resposta. Eu iria ao teatro para assistir porque eu achei interessante a historinha. A história dele foi muito interessante, né? Porque o rei é o centro da imagem, né? A história foi muito interessante. Nada a ver. Ele tá aqui, nenhum lugar. Olhe para mim. Daqui por aí. A não ser que você tenha deixado lá dentro. Continuando. Rei Lear, em texto teatral. HQ. Cordel. Olha lá, o texto que você leu nessa unidade é parte de uma adaptação de Rei Lear, uma peça escrita pelos ingleses. William, em 1605. Bora lá, foi criada. Bora, Jardem. Foi criada uma versão atual dessa obra em História em Quadrinhos, em que é possível observar a encenação ilustrada da peça com a participação da plateia em um cenário leve e divertido. Aí tem a página 155. Leia a seguir um trecho da história em quadrinho. Rei Lear. Aí tem a história. Vamos ver quem lê aí. Miquel, Vai, Miquel. Qual de vós, repito, nos ama mais? Na antiga Britânia, o velho rei Lear decidiu abandonar o poder e dividir seu reino entre as 3 filhas. Planejava dar o maior território àquela que declarasse amá-lo mais. Lear tinha certeza de que sua favorita o faria Cordélia. A mais velha e ambiciosa, Goneril e Albany, fingiu amar muito o pai. Senhor, eu vos amo mais do que podem expressar as palavras. A segunda filha, Rejane de Cornual, jurou amá-lo ainda mais do que Goneril. Ela ficou muito aquém. Mas Cordélia, enjoada com tanta falsidade, disse apenas que o amava como cabia a uma filha. Amo Vossa Majestade, conforme meu dever, nem mais nem menos. Furioso com que ouvira Lear, deserdou Cordélia e deu suas terras a Goneril e Rejane. Tua sinceridade será então teu dote. Quando seu amigo mais antigo, o Conde de Kent, tentou intervir, Lear baniu de imediato. Reprime esse hediondo arrebentamento. Fora daqui. Já o rei da França, pretendente de Cordélia, admirou sua honestidade e pediu-a em casamento. De vós e de vossas virtudes aqui me apodero. Cordélia preparou-se para a viagem à França, resultando ainda em deixar o pai aos cuidados das astutas irmãs Goneril e Rejane. Mas Kent não partiu disfarçado, empregou-se como criado de Lear, esperando protegê-lo dos planos das irmãs. Passando adiante, na 156, tem a interpretação, né? Na página reproduzida, observe. Os personagens, a aparência deles correspondem ao que você imaginou ao ler as cenas iniciadas de O Bobo Rei.
A letra A, você colocou o quê? As personagens. Que são as personagens? Hã? As personagens? Sim. Goneril e Regane. Pronto. A resposta da letra A. Resposta da letra A. B. As falas dos personagens em que elas se diferenciam do texto lido. Quais são as falas delas? As falas deles. Tá? Ah, Indica. buscam provocar o humor e são mais informais. Muito bem. Buscam provocar humor e são mais informais. Tá, já. Estão fazendo? Oi? Todo mundo está fazendo, respondendo. Sim. Sim, né? Letra C. As falas das personagens que assistem a essa representação teatral. Que diferença você percebe em relação ao texto lido? Foi o que você percebeu aí no texto lido? Percebeu? Repete a letra A pra mim aí. Percebeu o quê? Há uma plateia que assiste à representação. Há uma plateia que assiste à representação. Essa eu não respondi, não. Não? Então, que há uma plateia que assiste à representação. Né? Por ser nariz da molesta. Achou? Já Repete a letra A pra mim, professora. há uma plateia que assiste à representação. Não, a letra A, professora. Letra A ainda? Só repetir, porque a letra B e a C eu fiz. É o nome da menina aí. A professora, Como é o nome da menina aí já, que eu nem me lembro mais? Goneril e Rejane. Neris Rejane. A letra A. Ok. Professora? Foi. Ó, eu vou ficar um pouquinho quieto aqui, não vou poder ficar respondendo, não. Rapidinho. Tá certo. Pode ficar quietinho. Falta a letra C, né? Não. Tem bicho aqui em algum lugar. Achou? Tem bicho aqui em algum lugar. Não sei. Nós tiveram as duas coisas. Ou aqui, ó, nos baldes. Já? Já. Falta agora a letra D, né? Os textos abaixo dos quadrinhos. Ele corresponde à fala de algum personagem ou à fala do narrador. Há esse elemento da narrativa no texto, do Bobo Rei. Quem é essa fala? De quem é? A fala do narrador. É a fala do narrador. Colocou? É a fala do narrador. Colocou? É a Sim. fala do narrador. Colocaram? Pronto. A letra D. Agora que você já comparou as semelhanças e as diferenças entre as cenas iniciais de O Bobo Rei e Rei Leal, contando em histórias em quadrinhos. Confira como um autor brasileiro reconta a mesma história em uma recriação da peça de Scarespere Cordel. Aí vocês vão ler esse texto agora. Leia em voz alta as 3 primeiras estrofes que tem aqui nesse texto, das 143 que compõem esse cordel. Assim, você vai conseguir apreciar o envolvimento ritmo dessa modalidade brasileira de texto em verso. Rei Leal em cordel. Quem lê, 3 estrofes só. Vamos lá, gente? Peraí, professora. Não vou poder ler agora, não.
O que? Tá comendo, hein? Tô Tem Eu nenhuma, leio aonde? nenhuma das meninas aí, não, para ler? Só tem tu Eu e Jade. leio. Vai, Jade. Na terra, Na terra onde bem floresce, logo a maldade se assanha, como na presente história. Espirrei, desculpa. em que a lisonja... Eita, Poeira, desculpa. vai. Logo a maldade se assanha, como na presente história, em que se lisonja e amanhã causarão a derrocada de um grande rei da Bretanha. Este rei se chamou Lear, e já na idade madura quis testar suas 3 filhas, sem achar que fez loucura mergulhando a sua terra nas águas da desventura. Sua filha primogênita chama-se Goner. Já? Oxê. Primogênita. Chamava-se Gonerio. Parou por quê? Deu problema. de Goneril. A do meio era Rejane, ser hipócrita de alma vil. A caçula era Cordélia, um anjo meigo e gentil. Terminou, né? 2. O que chamou a sua atenção nesse texto? Hein? O que foi que chamou a atenção para vocês aí nesse texto? O que Chamou a atenção o quê? Chamou a atenção... Chamou a atenção o quê? que ele mergulhou a terra, É, que ele mergulhou a terra nas águas da desventura. pronto. Desventura e amanhã causaram a derrocada. Derrocada. Só isso. No 2. O 3. Perceba que, nas 2 primeiras estrofes, os versos valorizam a descrição do reino. Aí tem. Na terra onde o bem floresce, logo a maldade se assanha. Mergulhando a sua terra nas águas da desventura. Bora lá. Como você faria para incluir no texto o bobo do rei como é o reinado? Isto é, de que modo o reino governa? De que modo o rei governa? Escreva no caderno uma sugestão e depois apresente para os colegas oralmente. De que maneira o rei governa? De que maneira? Sim. Ele governava bem ou não? Essa parte eu não entendi direito. De que maneira ele governava, o rei dele? Ele governava muito bem, não, porque ele queria passar para outra pessoa, né? Ele achava que tinha muito trabalho, né? Então, ele achava que Governava com tinha... muito esforço? Ele não tinha condições mais de estar no reino. Ele queria passar para outra pessoa o reino dele. Eu vou colocar que trabalhava com muito esforço. Pronto, trabalhava com muito esforço. Achava que trabalhava muito e não valia a pena. É assim como tem os candidatos que governam a cidade, e os estados e o país, é o 7 não, menina, é o 3. Eu estou explicando os 2 trechos que eu li, né? O Bobo Rei, como é o reinado? Isso é, de que modo o rei governa? Ele governa, não governa muito bem não, porque ele acha que tem muito trabalho para ele, né? Aí pronto, a resposta é essa que já disse. Né, Jader? Dissesse o quê? Sim, ele trabalhava com muito esforço. Muito esforço, se esforçava muito e achava que não valia a pena, né? Isso é o que eu achei do texto. Certo? Terminou? Acolhido está por aí.
Bora lá, passando adiante. Na página 157. Vocês estão me ouvindo, gente? Tô. Sim. Tô calado, tô caladinho. Tem quantos alunos aí hoje, hein, Jader? Oi? Tem quantos alunos aí hoje? Eu só Tem. escuto tu e Miguel. Peraí, deixa eu ver aqui na lista que eu fiz. Né? Ninguém fala, nem lê. Tem 1, Nem 2, fala, nem 3, lê, nem diz 4, nada. 5, 6, 7, 8, 9, 10, Danou-se. 11 alunos. Só vocês respondem as coisas. Então, a gente vai passar para 157, a gente vai ver o quê? Os termos da oração. O que é o termo da oração? É o sujeito e o predicado, né? Língua, usos e reflexão. Eu vou explicar isso aí para a gente começar a trabalhar isso aí hoje. Inclusive, eu acho que eu já vou colocar na prova também. Todo mundo sabe que é sujeito e predicado, mas eu não botei predicado, não, só sujeito. Então, reler essa frase do texto teatral. Eu sou o rei, um grande rei. Então, quem é o verbo aí? Sou, né? Primeira pessoa do singular. Eu sou o rei, certo? Responda oralmente a qual palavra o verbo se refere. O verbo se refere a que palavra aí na frase? Eu. É eu. Eu é a primeira pessoa do singular, né? Eu. Observe que o verbo e a informação dada na frase refere-se ao termo eu. Esse termo é chamado de sujeito da oração. Sujeito da oração. Note que esse sujeito se refere à primeira pessoa do singular. Foi o que eu expliquei antes, né? Antes de ler isso aqui, eu. E o verbo está concordando com a primeira pessoa do singular. Leia outra frase do texto. E você não passa de um bobo, boneco nanico. Sujeito, você. Verbo passa. Terceira pessoa do singular. Quem é a terceira pessoa do singular? Hein? Ele passa. A pessoa não está aí, não. Está explícito aí na frase. Então, a terceira pessoa do singular é ele passa. E você não passa de um bobo, boneco nanico. Está explicada essa questão. Responda oralmente que informação é dada sobre esse sujeito. Qual foi a informação que foi dada aí sobre ele? Oi? Não. A informação dada sobre o sujeito é não passa de um bobo, boneco nanico. A resposta é essa, não passa de um bobo nanico. Colocou? Colocaram? Sim. Sim. Essa informação dada sobre o sujeito inclui o verbo chamar. O verbo chama-se predicado. Predicado é tudo que vem depois do sujeito. Não é isso? Eu digo, eu sou o rei, um grande rei. Então, eu é a primeira pessoa e sou, a partir de sou um rei, um grande rei, é o predicado. Então, note que na frase acima, a forma verbal passo, na terceira pessoa do singular, ele passa. Está se referindo ao termo você, que é o sujeito dessa frase, ou o sujeito dessa oração, tanto faz. O verbo deve se flexionar para concordar em número. Número quer dizer singular ou plural, e pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa do discurso, com o sujeito a que se refere. Sujeito. O que é sujeito? Aí tem essa parte. Sujeito é o termo da oração sobre o qual se dá uma informação e também o que o verbo se refere. E o predicado é tudo que vem depois do sujeito. É o termo da oração que traz toda a informação sobre o sujeito da oração. Sujeito e predicado são termos essenciais para a formação da oração. Tem que ter, sempre tem que ter o sujeito e o predicado para ter a formação da oração. Nessa sessão, vamos estudar o sujeito e os tipos de sujeito. Como é que pode ser os tipos de sujeito? Passando para 158.
Os tipos de sujeito são simples composto, oculto, indeterminado e inexistente. A gente vai ver cada um deles aqui desse lado aqui. Eu vou explicar, depois vai vir exercício para vocês fazerem. Eu acredito que a gente ainda vai chegar aqui amanhã nesses exercícios tudinho. Então, vamos ver. O sujeito da oração. Você viu que o verbo tem de ser flexionado para concordar com o sujeito. Assim, para localizar o sujeito de uma oração. E o que é oração? É a frase construída em torno de um verbo. Isso aí eu já disse a vocês. É necessário achar antes o verbo para descobrir a que ou a quem ele se refere. Aí tem reler uma fala do rei. Ninguém me faz um elogio. Responda oralmente. Qual é o sujeito ao qual o verbo se refere? Para responder a essa pergunta, siga os passos. Então, nessa frase 1 aí, quem é o sujeito? Releia um fato do rei. Ninguém me faz um elogio. Quem é o sujeito? Aí. Quem é o sujeito? Sujeito aí é quem? Ninguém. Deixa eu subir aqui. Sujeito aqui é ninguém. Para responder a essas perguntas, siga os passos. Primeiro, localize o verbo. O verbo é a forma verbal, faz. Quer dizer, do verbo fazer, né? Faz um elogio. Faz. Depois, verifique a que o termo ele se refere. A forma verbal faz se refere ao termo ninguém. Assim, ninguém é o sujeito da oração. Está explicado o que é sujeito agora? Está explicado? É importante. Os outros não falam, não, são mudos. É importante perceber que nem sempre o sujeito é. Se fosse na sala, estavam tudo falando. É o primeiro termo da oração. Observe outra fala do rei. Na verdade, eu estou muito entediado. A forma verbal estou se refere ao termo eu. Assim, eu é o sujeito dessa oração. Lê agora outra frase do texto. Os puxa-sacos do plantão está de folga. Sujeito, os puxa-sacos de plantão. Núcleo do sujeito, né? O núcleo, parte principal do sujeito. É puxa-saco. O núcleo do sujeito é os puxa-sacos. A forma verbal estão refere-se ao termo os puxa-sacos de plantão. Portanto, os puxa-sacos de plantão é o sujeito dessa oração. Acabei de explicar. Entretanto, o sujeito destacado, a parte mais importante é a expressão, puxa-saco. Essa expressão é a parte central do sujeito, e é chamada de núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito, né, puxa-sacos. Releia um trecho da fala de... Francisca. Oi. Vou mandar o segundo link agora, viu, para terminar. Oi, não mande não. Vai terminar que hora essa aula? Porque eu não estou aguentando não. Não estou bem. Então, a gente termina a aula agora, tá bom? Amanhã eu continuo e dou 2 aulas a eles. Tá certo. Tchau, Francisca. Melhora, turma. A aula está terminada. A professora está meio adoentada, como eu falei para vocês, viu? Eu vou ligar para vocês. É porque eu não estou Não tem aula mais hoje, né? Não, minha não, porque eu não estou conseguindo ficar muito sentada, não, porque eu sofri uma perna. Não tem aula para o 7º mais, não. Só 8º e 9º, que está comigo. Contigo, né? Marconildo, eu ligo para você depois. Não quero conversa, não, viu? Viu, Marconildo? 8º e 9º ano, silêncio. Viu, Marconildo? Tá certo, Francisca. Tchau, gente. Não tem aula mais, não. Pode sair da sala. Tchau, Francisca. Melhora. Tá bom, obrigada. Tchau, professor. Tchau. Amanhã a gente continua e eu dou 2 aulas. Aqui, professor, olha como eu estou usando meu microfone. Muito bem.